a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário. Saudações, amigos fãs de esporte. Ao som de For Boston, Fight Song da Boston College. Estamos no ar para o 5º episódio do College Cast, o único podcast em atividade de língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. A partir de hoje, encerramos a nossa viagem pelos mais de 150 anos da modalidade e focamos no bom e velho debate. E se a ideia é fazer debate, nada mais brasileiro do que debater sobre o quê? Esporte e dinheiro. Por isso, para abrir uma nova etapa no College Cast, vamos falar sobre uma das maiores tretas do futebol americano universitário: o conceito do estudante-atleta versus direitos de imagem e compensações financeiras por desempenho. Mas antes de a gente entrar nesta questão, nós queremos, a partir de hoje, abrir um quadro novo aqui no College Cast, o Hoje na História. A partir deste episódio 5, você vai conhecer alguns dos personagens e alguns dos grandes momentos que aconteceram nos dias ou nas semanas em que nós estamos gravando. E hoje, 19 de julho, o nosso destaque do Hoje da História vai para Jerry Smith, e o wide receiver da Arizona State, nos anos de 1963 e 1964. Ele liderou a conferência WAC, a falecida conferência WAC, em recepções, foi top 3 em jardas recebidas, top 7 em jardas por recepção, liderou a conferência em touchdowns recebidos, foi top 6 em jardas de scrimmage, top 8 em touchdowns, scrimmage, top 8 em touchdowns, top 8 em pontos. Teve temporadas fantásticas pelo Sun Devils e foi para a NFL para jogar no antigo Washington Redskins, hoje o Washington Football Team, onde teve 13 excelentes temporadas com mais de 5.500 jardas de scrimmage, quase 5.500 jardas de recepção, inclusive sendo selecionado 2 vezes ao Pro Bowl e sendo um All-Pro no ano de 1969. Portanto, hoje na história, homenageando Jerry Smith, nascido em 19 de julho de 1943. E deixa eu começar a apresentar a mesa, que vai falar um pouquinho sobre essa questão dos direitos de imagem e também a questão do desempenho do jogador dever ou não gerar para ele algum tipo de lucro monetário. Começando por mim, eu que já falei tanto até aqui e ainda nem me apresentei. Pra quem já vem acompanhando o programa já sabe, mas meu nome é Matheus Pinho. Serei mais uma vez o âncora deste programa e torcedor fanático da Wisconsin Badgers. E a gente estava aqui comentando off-record sobre a questão dos jogadores e o dinheiro, né? Um cara que gosta muito de receber o dinheiro é o Tyrann Mathieu. Ele que foi um assunto nosso agora há pouco, meu caro Nicolas. E você, como um torcedor da Notre Dame, me diga, quem do seu elenco você pagaria para ver jogar? Bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte. Rapaz, essa pergunta é um pouquinho inusitada. Com certeza Kyren Williams, né? O menino é quente, o menino é muito quente. E com certeza valeria sair do estádio e pagar 2 ingressos, porque joga muito. E joga fácil. Jack Coan você não pagaria? Não. Nem eu. Eu, como um torcedor de Wisconsin, também não. Eu pagaria pra ele ficar no banco. Isso, eu também. Eu estou com você nessa. Inclusive, eu ainda não perdoei ele por aquele jogo em 2019, tá? Não que eu seja rancoroso, evidentemente, mas eu ainda não perdoei ele por um jogo de 2019 contra a Illinois, que ele quis se esforçar tanto pra perder, que fez a gente perder, e por aquele jogo específico, a gente perdeu a chance de brigar por um playoff nacional, quem sabe cavar uma vaguinha na semifinal. Teria tomado o sacode da LSU do Joe Burrow? Teria, mas pelo menos tava lá. E por falar em tomar sacode da LSU, 2019 foi o ano em que a Alabama Crimson Tide não conseguiu ir aos playoffs pela primeira vez em aproximadamente 1 milhão de anos. Meu caro Luiz Felipe, a pergunta pra você é a mesma. Quem do seu elenco você pagaria e quem você não pagaria para jogar? Muito boa noite. Salve, caros ouvintes e amigos da mesa, nosso querido âncora Pinho, do outro lado Nicolas
Nicolas, o mais conhecido como Nick para os íntimos, torcedor de Notre Dame. Engasguei, foi mal, galera, calma aí. E uma boa noite, um bom dia e uma excelente madrugada para você que está ouvindo o nosso podcast. Só que vem agora uma pequena pergunta aqui para complementar, para eu entender. Seria deste elenco atual? Sim, desse elenco atual, evidentemente. Do elenco até do ano passado, que foi campeão? Não, do ano agora, né? Que a gente tá entrando agora no mês que vem. Poxa, aí eu tenho que parar para analisar algum jogador do elenco do ano passado que foi campeão. Eu poderia falar alguns nomes, mas desse elenco agora fica um pouco complicado. Eu vou falar do ano passado para não passar batido. Pô, todo mundo gosta do nosso querido menino que foi draftado pelo Patriots, eu tinha medo dele, mas eu não pagaria ingresso para ver. É um cara que eu não bancaria para ver ele, porque nosso querido McDonald, pô, é brabo, não tem como. Sempre critiquei ele, nunca apoiei. E quem você pagaria? Devon Smith? Jalen Waddle? Devon Smith. Eu pagaria ele e a família dele, para todo mundo dar aquele apoio familiar para ele jogar melhor ainda. E já que a gente tá falando de pagar família, eu pagaria, por exemplo, pro menino Netflix, mais conhecido como Spencer Rattler, a irmã dele nos estádios todos os jogos. Eu pagaria pra isso. Mas chega de papo furado, vamos ao que interessa. Neste ano, aproximadamente algumas semanas, a Suprema Corte dos Estados Unidos decretou que os jogadores eles poderão passar a receber recompensas financeiras por meio de direitos de imagem, patrocínios e outras formas que eles encontrarem de fazer dinheiro com a sua própria imagem, desde que este dinheiro não parta da universidade em si, né? O pagamento pelos resultados do campo ainda segue proibido. E a gente até já pincelou um pouco sobre esta questão anteriormente, salvo engano, no segundo episódio do College Cast. Eu já vou jogar aqui a bomba para minha mesa, porque a gente comentou lá atrás sobre o que isso significaria na mudança do peito do estudante atleta, né? Será que o estudante, o jogador do college football, ele deixaria de ser alguém que joga por causa da bolsa de estudos para ser alguém que se joga apesar da bolsa de estudos? Meu caro Nicolas, sua opinião sobre este assunto. Boa noite. Essa é uma situação delicada, um cenário completamente novo. O fato é que o amadorismo, né, vem acabando, né, porque agora os jogadores vão poder... estão livres, né, para irem atrás de seus rendimentos, seja em atividades, aparições em merchan e associação de marcas, inclusive, né, com as redes sociais. Eu acho que ainda no começo, apesar na bolsa de estudos, viu? Eles vão jogar pela bolsa de estudos. É porque se ele não aparecesse, né, se ele não jogar bem, acho que nenhuma marca vai se interessar nele. Esse é meu primeiro ponto principal. Eu confesso que nesta questão me vem muito à mente o caso do Ray McElrathbey, né, do filme Safety, que eu já citei aqui, acho que umas 2 ou 3 vezes no podcast, porque o filme ele ilustra muito bem a situação que aconteceu de verdade na metade dos anos 2000, lá na Clemson, antes da Clemson ser o que a Clemson é hoje, né? O Ray ele recebeu uma bolsa full scholarship, uma bolsa 100% para jogar como safety, daí o nome do filme. Só que a mãe dele tinha problemas com substâncias e precisava passar por tratamento, e aí ele leva o irmão dele para morar escondido no campus junto com ele. E aí o filme se desenrola em torno disso e mostra muito bem os perrengues que eles passam, e o pessoal de Clemson tentando ajudar, né? Treinadores, ex-alunos, pais de alunos, coisas básicas, gente, dando alimento, dando transporte pro guri ir pra escola, coisas extremamente básicas, assim, nada luxuoso, sabe? Coisa que é necessidade de uma criança.
E a NCAA ameaçou tirar a bolsa do Ray Ray por conta desse tipo de coisa. E aí tem uma cena que é muito emblemática pra mim no filme, que é ele tendo que rejeitar ajudas, até de um jeito um pouco ríspido, né, por conta do estresse com toda a situação. E num determinado momento, o irmão dele tá indo pra escola na chuva, passa a esposa do treinador, e aí a gente percebe assim que ela fica com o coração cortado de ver ele ali andando na chuva, mas não pode parar por conta da questão da bolsa do Ray Ray. E aí o Ray Ray, ele faz uma solicitação formal pra NCAA para abrir uma exceção no caso dele, para ele poder receber ajudas por conta desta questão do irmão dele, e ele consegue receber essa exceção, algo que é muito raro no futebol americano universitário, algo que é muito raro a NCAA conceder, mas ele consegue, por conta da natureza muito peculiar do caso. Então, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente, assim, quando eu penso aí, o jogador ele vai jogar pela bolsa ou apesar da bolsa, é até que ponto vai ser o dinheiro entrando, em primeiro lugar, né? Esse jogador ele vai conseguir fazer, por exemplo, que nem o Johnny Manziel, fazer aquela chuva de dinheiro, jogava dinheiro pra cima e aquela coisa nada toda. Ou se esse dinheiro vai ser realmente uma ajuda de custo. Assim, olha, você vai lá, faz um comercial do McDonald's, por exemplo, e a gente dá X coisa pra você ir lá e comprar uma chuteira melhor, você ir lá comprar, sei lá, entendeu? Qualquer coisa. Mesmo que as universidades elas ajudem nessa questão, mas pro jogador se manter, né? Fazer coisas básicas. Sim. Eu acho que é importante você trazer esse tipo de coisa, porque assim, a NCAA é centenária, né? A instituição não sem fins lucrativos, né? E é muito forte, né? Cerca de são mais de 450 mil atletas por todo os Estados Unidos filiados a ela, né, e competindo anualmente. E aí você vê o presidente da própria NCAA recebendo aí seu salário de quase 3 milhões, né, os diretores, a galera lá dentro também recebendo uma fatia de um salário anual aí de 200, quase 300 mil dólares por ano, que é bastante coisa, é um padrão de vida aí bem legal, bem interessante. Eu acho uma situação totalmente desigual, né? Eles usam aquela desculpa esfarrapada, que não é uma desculpa esfarrapada, mas eu acho que a gente tem que também focar aqui na situação econômica e familiar de cada jogador. A maioria dos jogadores de recrutamento de 4 estrelas, 5 estrelas, vamos botar aí uma média de 3 estrelas e meia até 5, são jogadores de bairros periféricos, são jogadores humildes, que eles moram em casas com uma família inteira. O Pinho falou de filme, eu vou citar aqui para todo mundo, no caso não é um filme, é uma série que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é uma série documentária que é o The Last Chance U, que mostra de perto essa realidade dos jogadores de futebol americano, universitários, que, óbvio, tem uma realidade um pouco mais aflorada por causa do JUCO, que o cara não conseguiu uma vaga numa D1, numa universidade D1 e acabou, foi expulso e parou no JUCO, enfim. Mas mostra o quanto é precária a situação do cara. E com essa aprovação agora, o cara ele pode, além dele se empenhar mais para ele poder chegar à NFL, que é o grande sonho da vida dele, ele, consequentemente, ele pode fazer isso durante o curso para poder conseguir arrecadar dinheiro, porque a faculdade, ela te dá o básico, mais nada. E aí ele pode ajudar a família dele, porque o maior sonho dele não é só jogar futebol americano na NFL, pisar num gramado da NFL, é também ajudar a família dele. E esse sonho pode começar a ser construído já no primeiro ano dele no college. O Kwity Paye, logo depois que foi draftado, o jogador defensor da Michigan Wolverines, ele disse uma frase que me marcou muito no draft de 2021. Quando perguntaram pra ele qual era o sentimento de ser draftado, ele não falou, eu tô indo pra NFL, eu tô realizando meu sonho de criança, eu vou jogar na melhor liga, eu vou jogar o esporte que eu amo. Ele disse assim,
A minha mãe está aposentada. Ponto. Ela não trabalha mais na vida. Isso foi uma frase que me marcou muito, porque é o maior momento da vida do cara, e a primeira coisa que ele pensou foi tudo que a mãe dele fez para que ele chegasse até ali naquele momento. E o que ele agora, que se tornaria um milionário dali a 2-3 meses quando assinasse o contrato, o que ele poderia fazer em prol da mãe dele? Eu posso pegar um gancho nisso aí, Pim? De um Manda. reflexo? Manda. Não sei se vocês vão concordar, mas eu vou jogar na mesa. Eu acho que isso tem um efeito colateral direto na parte econômica dos jogadores, administração financeira. A gente vê que muitos jogadores de futebol americano acabam se endividando nos anos de calouro ainda, porque ele acaba se deslumbrando não só com o dinheiro que ele está ganhando ali, porque ele ainda tem que sustentar uma família inteira. E aí ele começa a comprar casa, comprar carro, mandar dinheiro para isso, para aquilo. Quando ele vê, ele está com um dinheiro mínimo para ter que administrar. E às vezes ele não vinga e não consegue um contrato maior, ou bem maior, ou ir para uma outra franquia, e morre free agency, encerra a carreira dele de uma maneira totalmente precoce dentro da liga, porque isso ocorre, não basta ser draftado, você tem que lutar para se manter ali dentro, vingar e não ser uma promessa, como você entra na liga, e aí isso pode causar um desequilíbrio econômico, no meu ponto de vista. Eu acho que você utilizando isso desde o começo, ele pode se acostumar mais com uma realidade financeira melhor, ele vai poder melhor ajudar a família, ajudar ele mesmo, e nisso ele vai poder gerir esse dinheiro de uma maneira mais efetiva. É a minha opinião, não sei se vocês concordam. Grandes contratos vêm grandes responsabilidades. A gente vê, como já foi comentado aqui também, a gente vê jogador tipo o Quiripay, que pensou na mãe dele, tipo o Trevor Lawrence, que aproveitou pra casar, fazer a família dele, enfim, lá com a Marissa Lawrence. Mas a gente também vê jogador tipo o Johnny Manziel, que vai pras baladas, joga dinheiro pra cima, fuma charutão, não tá nem aí pra nada, não estuda playbook e não dura na NFL, e nem poderia durar mesmo. Entendeu? Então eu acho que essa é uma grande questão, assim. Não só se o jogador vai receber, nem só o quanto o jogador vai receber, muito embora essas duas coisas sejam muito importantes na discussão. A gente também não pode dar aí pro Trevor Lawrence, como sophomore de Clemson, no seu segundo ano, a mesma coisa que ganha lá o Josh Allen, quarterback starter do Buffalo Bills. Pelo amor de Deus, né? Acho que nem agora, mesmo um QB reserva, né, na NFL. Com certeza. O cara ele passou por muitas provações para estar lá, então é um pouco justo um quarterback, né, de college ganhar mais que um cara desse. Aí vem o nosso contraponto, né? Mas só que aí que ele pode ser patrocinado, pode concluir. Só que aí tem a outra questão, que era o meu ponto. E muito embora o Trevor Lawrence, como sophomore, segundo anista de Clemson, não pode ganhar a mesma coisa que ganha o Josh Allen, é justo o Trevor Lawrence, segundo anista de Clemson, e que 110 em cada 100 pessoas sabia que ia ser a primeira escolha geral, seria justo ele ganhar menos do que o DeShone Kizer? Seria justo, até certo ponto, ele ganhar menos do que o CJ Beathard? Peraí, respeito o CJ, tá? Que o Luiz não pode nem ouvir falar. Depois da pesadelo. Como salário, sim. Como salário, sim. Sim. Agora, eventuais patrocínios, aí a gente já não pode falar, né? Pois é, isso e aí entra a questão. Por exemplo, se o McDonald's, eu tô usando aqui o McDonald's porque eu fiquei com o McDonald's na cabeça depois que o Luiz falou. Vai patrocinar o Mac Jones, né, galera? McDonald's vai depois, o melhor trocadilho da história. Depois do Luiz falar McDonald's sobre o McDonald's, eu fiquei com isso na cabeça. Mas será que o McDonald's ele vai preferir patrocinar o CJ Beathard ou o Trevor Lawrence? E será que esse dinheiro que vai vir da empresa não vai... se você analisar salário mais patrocínio do terceiro QB de uma franquia da NFL, ou você analisar só o patrocínio de um QB do college, eu tenho certeza que alguns QBs do college vão ganhar mais, mesmo não tendo um centavo de salário. Isso eu acho evidente. Isso eu acho é evidente, até porque, né, tem muita gente aí
fazendo dancinha no TikTok, negócio de 15 segundos, e pelo amor de Deus. Né? Alô, Juju. Indireta pro Juju. Alô. Cara, a gente pode citar aqui como exemplo também nesse parâmetro, é o nosso querido menino Netflix, que eu apelidei ele carinhosamente, eu acho que pegou o apelido. Pegou bastante. Pegou. Ele é um cara que foi recrutado número 1 no país. Menino Netflix, pra quem não sabe, é o Spencer Rattler, quarterback titular da Oklahoma Sooners. Isso, bem lembrado. Ele foi pra... Tem uma série documental também na Netflix, só que na Netflix Brasil só tem a 3ª temporada, que é a do Spencer, que é o QB1. Eles pegam 3 QBs no último ano de high school e acompanham aquela temporada daqueles QBs. Na temporada do último ano de senior year do Spencer Rattler, o sobrenome dele, desculpa galera, não Rattler. Eu vou falar só Spencer para ficar mais fácil. Ele foi o QB recrutado número 1 no país. Ele já estava fechado com o Oklahoma, com o Sooners, e ele era o número 1. Ele é um cara que já estava em evidência não só no estado de Arizona, onde ele foi criado, nascido e criado, ou pelo menos criado, jogou boa parte da carreira dele escolar, mas com um nível de relevância nos Estados Unidos, nos Estados Unidos em geral, já para a ESPN. Por exemplo, a ESPN, ela faz scouts com jogadores em qualquer esporte no high school que são prospectos para ir para o college, para ir para a liga profissional, depende muito do esporte, né? Mas ela já faz isso. E o Spencer ele já estava conhecido, então é muito mais fácil ele ganhar um dinheiro com patrocínio, vamos seguir o exemplo do McDonald's, do que um CJ Beathard, a gente pegando aqui. Porque o CJ Beathard é um backup, hoje em dia é o 3º QB quarterback de São Francisco, quando você pega um garoto que ele tem um potencial absurdo e provavelmente ele vai ser draftado para a NFL. Então é um custo-benefício muito alto. Pegando um parâmetro aqui com um pouco de esporte que eu gosto de interagir, é o mesmo exemplo do Trevor Lawrence, como a gente citou, se pudesse ter o patrocínio, seria do nosso, para muitos GOAT, para mim não é, mas The King, LeBron James. O LeBron James saiu com todo mundo do high school sabendo que ele já ia para a NBA. Se ele tem um patrocínio, antes, se tivesse um processo igual o da NFL, ele ter que ir para o college, que naquela época não era necessário, era muito mais fácil o McDonald's investir nele, porque sabia que ele iria para a NBA e provavelmente iria vingar na NBA e ser um grande astro, do que um outro jogador que você sabe que já está na NBA, né, seguindo a linha de raciocínio do basquete, que não ia ter sucesso, não ia obter sucesso. Então eu acho válido nesse quesito de patrocínio. Já na questão de salário, eu sou contra salário no college. Eu acho que tem que ser uma bolsa, não só de estudos, mas pode ter um auxílio dependendo da situação socioeconômica do jogador. Que a gente vai voltar de novo aqui, que eu vou pegar como exemplo, que podem concordar ou discordar. O Trevor Lawrence. Você olha para o Trevor Lawrence, você vê que ele é de uma família classe média alta. É uma Tanto é que, antes mesmo de assinar o seu contrato com a NFL, quando ele ainda era teoricamente amador, ele teve o casamento dele com a Marissa. Os torcedores do Jacksonville Jaguars, que já sabiam que ele ia ser draftado por Jacksonville, mandaram presentes pro casamento, né, pro casal Lawrence, e eles, em retorno, fizeram uma doação milionária para instituições de caridade de Jacksonville. Repito, antes de ele assinar o contrato. Esse dinheiro ele tirou da família, obviamente, né? Não saiu assim, um balão saiu voando, ele achou e mandou dinheiro para. Não foi. Né? Então ele já tinha uma família estruturada, assim, bem, né? Antes de ir pro draft. Então, um jogador desse, na minha opinião, não precisa de um auxílio econômico de uma universidade. Agora, no contraponto, como a gente está citando aqui, por que ele não pode ser patrocinado? Pode fazer ação publicitária. Se ele é conhecido. Desde o primeiro ano dele, mais ou menos, de college, ele já é conhecido. Quanto mais tempo em campo ele fica, ele fica mais conhecido. Ele foi campeão no primeiro ano, não foi? Sim, foi campeão. Foi campeão. Por que ele não pode fazer uma ação publicitária grande? Ou vou concordar. Por que ele não pode assinar um contrato de patrocínio com a Nike depois do primeiro ano dele no college? E aí a gente vai entrar numa outra coisa, né?
Mas antes de eu chegar nesse ponto, só deixa eu fazer um paralelo aqui. O Luiz falou sobre a série do Kill Bill 1, e só pra vocês saberem, alguns nomes que passaram aí pelas 3 temporadas do Kill Bill 1, gente. A primeira temporada, Tavon Bowers. Alguém conhece Tavon Bowers? Provavelmente. Ele foi pra Wake Forest, que é uma universidade da ACC, da primeira divisão, uma Power 5, mas depois acabou se transferindo pra Gardner-Webb, da segunda divisão, da FCS. Além disso, nós tivemos ainda na primeira temporada Jake Fromm, quarterback que passou pelo Georgia Bulldogs, e agora está no Buffalo Bills como reserva do Josh Allen. Brigando aí pela posição de backup com a lenda Mitchell Trubisky. E nós tivemos ainda na primeira temporada o cara que, pra mim, e vocês podem, como diz o Luiz, abre aspas, podem concordar ou discordar, fecha aspas, o cara que pra mim é o maior bust da história do college football, Tate Martell, que a melhor coisa que ele fez na vida dele foi namorar aqui que passa o modelo brasileiro. Ele foi para o Ohio State Buckeyes, depois ele se transferiu para Miami Hurricanes, e agora ele se transfere de novo, e aí o cara não consegue vingar em lugar nenhum. O cara não consegue jogar em lugar nenhum. É simplesmente bizarro o quanto esse cara saiu com hype do high school e não consegue absolutamente nada no futebol americano universitário. Pinho, tu vai falar de 2 principais que estavam na segunda temporada? Já tô chegando lá. E aí, na segunda temporada, eu vou deixar o melhor pro final. Nós tivemos aí Sam Hartman, também pra Wake Forest. Inclusive, bem bizarro isso, né? As 2 primeiras temporadas mandaram jogadores para Wake Forest. Nós tivemos Real Mitchell pra Iowa State Cyclones, hoje no Temple, universidade ali da região da Filadélfia. E o outro cara, um tal de Justin Fields, primeira escolha do draft do Chicago Bears. Ele que foi principalmente para a Georgia Bulldogs e depois para o Ohio State Buckeyes. Teve a semifinal nacional do ano passado, foi absolutamente surreal o que ele fez, lançando aí 100 touchdowns com costela quebrada, e vai ser aí o novo quarterback do Chicago Bears. E só um complemento pra galera da NFC. Só pode falar, Nicolas, eu te interrompi. Não, dono da NFC Norte, né? Já que a NFC Norte tá sem QB, Rodgers de saída, o Vikings nunca teve, e o Lions, né? O Vikings, o último quarterback bom do Vikings foi o Franz Harkinson nos anos 70. Não, o último QB que teve hype no Vikings foi o Christian Ponder, 2012, olha o ano. Não, 2011, meu Deus. E vamos combinar que não era lá essas coisas, né? Não era. QB bom mesmo, só o Franz Harkinson. Eu só queria fazer um complemento que é interessante, fugindo um pouco do tema nesse quesito, pro pessoal que fala muito do Trevor Lawrence, ele foi o número 2 recrutado no país, o número 1 foi o Justin Fields. Portanto, que eles se enfrentaram no Elite 11, que é um clássico entre jogadores convocados, recrutados no país. Em seu último ano, eles se enfrentam, como se fosse um jogo das estrelas. E aí eles se enfrentaram, do high school. Bem lembrado, do high school. E aí eles se enfrentaram. Quem ganhou, se eu não me engano, foi o próprio... Só pra galera se situar, por que o Trevor Lawrence, por exemplo, não apareceu? A gente não sabe. Mas o Justin Fields estava mais em evidência naquele ano, porque ele era o número 1 recrutado no país. Pode prosseguir. Só um ponto. Pode falar. Só um ponto rapidinho. Você citou, por exemplo, o caso do Trevor Lawrence, que a família doou milhões. Agora, e no caso do Josh Jacobs, hoje, né, running back do Raiders, e com certeza um dos melhores aí na liga, dentro da posição. Saudades dele em Alabama. Então, ele é um cara que faz tudo muito bem. E qual que é a história do Josh Jacobs? Os pais dele se separaram quando ele ainda era muito novo, né? E aí, enquanto o pai dele reformava um apartamento para eles morarem, eles moraram dentro de um carro, cara, dentro de uma Suburban, né? Eu posso falar porque não tem um modelo aqui no Brasil. Eles moraram dentro de uma Suburban. A oportunidade que o Josh Jacobs tinha para tomar banho eram após os treinos, cara. Né? Ele saía do treino, tomava o banho dele e ia pro carro ficar lá junto com o pai dele. Que aí, né, depois que arrumaram o apartamento, parecia que tudo ia dar certo, vem a crise e o pai dele perde o emprego. Isso, a família já estava abalada, né? A estrutura psicológica dele ali, indo embora, a família quebrada, o pai dele,
né, ainda perde o emprego, ele se viu ali na chance, cara, o futebol americano pode mudar a minha vida. E foi o que ele fez, cara, ele meteu a cara no esporte, respirou o futebol americano de noite e hoje tá aí colhendo os frutos merecidamente, mas com certeza, dentro do, né, no college, se ele recebesse um patrocínio ou uma ajuda financeira, com certeza ajudaria na estrutura familiar dele, né? O pai dele não teria que passar necessidade como eles passaram por alguns anos ali. É uma situação extremamente difícil, né? Um caso quase desumano e cara, ninguém merece passar pelo que ele passou. E, claro, hoje todo o fruto que ele está colhendo é do esforço dele, merecido. Gente, o Luiz comentou sobre o Elite Eleven, em que o Justin Fields e o Trevor Lawrence se enfrentaram. Além desses dois, teve mais dois caras que também estavam como quarterbacks nesse Elite Eleven que eu quero deixar destacado aqui. Um é o Dorian Thompson-Robinson, quarterback da UCLA, que saiu da Bishop de Nevada, um grande time do high school que tem lá nos Estados Unidos. E este cara, ele hoje irá comandar o time que é considerado o melhor ataque da Pac-12, que é o ataque da UCLA Bruins. Alô, Jorge Assireu, um beijo pra você, que não pôde, infelizmente, estar participando do programa hoje. O Dorian Thompson-Robinson estava naquele Light Eleven. E outro cara que eu quero destacar, rufem os tambores, Tanner McKee, quarterback da Centennial High School de Stanford hoje. Por que eu quero falar deste cara? Porque eu quero aproveitar essa oportunidade para quem ainda não sabe, porque eu já falei disso para basicamente todo mundo. Para quem ainda não sabe, este cara, Tanner McKee, será o primeiro entrevistado da história do College Cast. Ele passou 2 anos aqui no Brasil, logo após ele sair da Centennial, quando ele terminou o high school, ele veio pro Brasil, passou 2 anos no Paraná, servindo como missionário mormon. Ele que é um cara muito religioso, e agora ele volta para os Estados Unidos para fazer finalmente a carreira dele lá na Stanford Cardinals. E este cara, ele vai falar um pouquinho da vida dele pra gente, não só falando do esporte, mas também da experiência que ele teve aqui no Paraná. Fiquem ligados, porque este cara que jogou com Justin Fields, Trevor Lawrence, Dorian Thompson-Robinson no Elite Eleven estará dentro de alguns dias falando em português dentro de seus ouvidos. E terminando nosso giro pelo QB1, a série da Netflix, na terceira e última temporada, nós tivemos, como o Luiz comentou, o Spencer Rattler, quarterback da Oklahoma Sooners, para muita gente vai ser a escolha número 1 do draft. Mas nós tivemos também Lance Legendry, que foi para Maryland e agora está na Louisiana. E nós tivemos também um cara que esse já é mais conhecidinho, porque é uma espécie assim de, guardadas as devidas proporções, é uma espécie assim de Mitchell Trubisky, né? Coitado, cara. Nick Scalzo. Isso, ele, pra quem não sabe, isso, de Kentucky. Eu gosto muito do Nick Scalzo, mas um problema que agravou pra mim, que ele acabou se perdendo na carreira, já que a gente tá falando, é bom pro bastante. Quem vai ver o eu vou dar não recomendo, pula essa parte ou muta, que é um spoiler, mas essa série é muito antiga. Pula 10 segundos aí no áudio, tá? Que ele tem uma lesão no joelho, ele tem uma lesão grave no joelho, ele já estava fechado com Kentucky, foi logo nos últimos jogos da última temporada dele no high school, e desde então, agora isso aí não é um spoiler, já pode voltar aqui, ele não consegue vaga de jeito nenhum como starter em Kentucky. Primeiro ano dele por causa se recuperando de lesão, né, que ele fez a cirurgia, ele foi redshirt. Eu acho, se eu não me engano, ele tá já no segundo ano, mas vai ser o primeiro dele efetivo. Só que eu não sei se ele vai conseguir vaga. Provavelmente não. A gente tem que analisar, né, como que vai estar a Kentucky. Mas inclusive, quem tá falando é verdade. A gente vai fazer esse tipo de análise nos próximos episódios, né? Vem aí a preview sobre a SEC, falando tudo sobre Kentucky e os outros times da SEC. A gente vai poder dar um olhar mais atento nisso aí. Sim. Já pega também um gancho para os próximos episódios.
Eu só não vou entrar em detalhes aqui. A minha opinião, que o que prejudicou ele muito foi essa lesão. E também eu vou falar uma coisa. Isso não é nenhum spoiler. Vai ver um pouco da personalidade dele. Ele é uma pessoa que gosta muito de adrenalina, de emoção, se é que você me entende. Então, uma hora ia dar ruim, né, gente? Uma hora pelo menos pior. Foi jogando dentro de campo. Porque se fosse fora, ia ser algo bem pior. Pode continuar. Fechando aqui o nosso giro pelo QB1, eu acho que não precisa nem dizer que dos caras que passaram pela série, o Justin Fields é o mais bem sucedido, né? E o próximo eu acho que isso vai ser o Spencer. E o Spencer provavelmente vai o que está se construindo, está construindo a história dele para isso. Isso a gente falando em esporte, né? Porque se a gente pensar aí fora do esporte, com certeza o mais bem sucedido foi o Tate Martell. Se a gente pensar aí, né, aquela questão do sorte no amor, azar no jogo, o Tate Martell é especialista. Momento pra sódia no CollegeCast. Mas voltando ao assunto college football, saindo desse giro por aleatoriedades. Eu posso falar a última aleatoriedade rapidinho? O Nicolas falou do Josh Jacobs. Aí eu já receitei aqui, eu vou bater na tecla. Além do QB1, o pessoal assistir, que é muito interessante, tem o The Last Chance U, que provavelmente a maioria das pessoas viram. Eu não lembro, não me recordo, me perdoem o nome do jogador. Se alguém recordar, pode falar. É da última temporada, ele é o wide receiver da Universidade de Oakland, no Juco, que lá não tem dormitório e ele tá longe de casa. Então, consequentemente, o que acontece? Ele trabalha no subway, ele treina, ele joga e ele dorme dentro do carro. É basicamente isso. Ele só toma banho e troca de roupa na universidade, que é o que ele tem. Então ele passa por uma situação semelhante à do Josh Jacobs já na faculdade, porque a família dele é muito carente, não tem dinheiro, e Oakland se tornou uma cidade muito cara para poder pagar algum lugar para ele morar. É basicamente isso. Vai ser interessante o pessoal vivenciar isso de perto, como por exemplo o Josh Jacobs vivenciou uma parte da vida dele. É uma situação bastante complicada, né? Sim. Mas vou falando aqui, voltando a falar sobre futebol americano, uma pergunta que surgiu no nosso grupo de WhatsApp, quando a gente estava preparando esse episódio, foi: se um jogador começa a receber apoio financeiro, vocês acham que os programas menores conseguiriam começar a competir com programas maiores? Vou dar um exemplo aleatório. Vocês acham aí que Liberty começaria a concorrer de igual para igual para jogar uma semifinal nacional com o Alabama? Ou seria o contrário? Este gap no recrutamento, essa diferença brutal que no recrutamento seria ainda pior. Por que eu digo isso? Pergunta... Porque a gente sabe... Foi tu que fez, não foi? Fui eu que fiz essa pergunta. Pensando no quê? No cenário, caso as universidades liberassem, né, fossem a provedora do repasse do dinheiro, né, no caso, quase que um salário atleta, digamos assim. E isso surgiu, né, já um movimento bem antigo de ex-jogadores trazendo esse assunto à tona toda vez de a gente precisa remunerar essa galera, tal, precisa de ajuda financeira para esses jogadores, não sei o quê. Isso é muito antigo, muito antigo. E aí foi ganhando força, tanto que em 2019, né, o estado da Califórnia assinou lá uma emenda da Fair Play to Play Act, né, que visava isso, remunerar, de certa forma, um atleta universitário para que ele tivesse, pelo menos, né, um conforto básico ali, como muitos aí na NFL têm, mas, né, não para o jogador ser rico a partir dali, ele tem um conforto mínimo, né, um negócio de humanitário. E aí, eu fiz essa pergunta porque a gente vê a Alabama investindo 64 milhões de dólares por ano, tá? Tudo oriundo de doações, né? Nada sai dos cofres ali da universidade, vem tudo de doação. De ex-alunos. Vale lembrar, de ex-alunos, da comunidade, de isso, né? isso aí. Marcas também que querem estar associadas à Crimson Tide,
por Um exemplo. time campeão. É um time que é campeão ano sim também. Sim. E aí, 63 milhões de dólares por ano para você vasculhar o país inteiro e recrutar aí no máximo 10 atletas. No máximo 10 atletas. E aí, por outro lado, Lembrando que Alabama, só no recrutamento deste ano, gente, os caras que vão ser primeiro anista em 2021, ela tem 7, vou repetir, ela tem 7 jogadores 5 estrelas no ranking que vai de 0 a 5, tá? E tem jogador aqui com nota que vai... Isso é 3,5. Não, é 3. Tem jogador que numa nota que vai de 0 a 1000, o cara tem 0.999. Entendeu? Esse é o tipo de jogador que a Alabama recruta. Então, e aí por outro lado, a gente vê Monroe, né? Louisiana Monroe, que é uma universidade que pouco investe no futebol comparado à Alabama, são 5 milhões de dólares por ano, e eles recrutam aí também seus 10, 15 jogadores, por quê? Né, você pode ter um elenco completo de 125 jogadores, todo ano, né, entra ano, sai ano, os jogadores se formam, um elenco é rotativo, mas você tem 85 ativos para jogar, o resto fica de practice squad e tudo mais. No entanto, né, a galera pegando um red shirt ali, aprendendo um pouquinho, então, para você manter um sistema saudável, né, eles encontraram esse de 10 a 15 jogadores, você podendo recrutar até 25. Então, é muito dinheiro, cara. 63 milhões de dólares para 10 jogadores no máximo é muita grana. E isso, eu comentei aí dos 7 recrutas pro ano que vem, isso sem falar dos transferidos, né? Porque a gente teve aí, por exemplo, o Harry Toto, que veio da Tennessee Volunteers. O cara é simplesmente o melhor linebacker que tinha na conferência SEC. E aí ele decidiu ir para Alabama. Também um jogador 4 estrelas quando saiu do high school, e que tem um potencial dentro do college football animal, assim. Ele aproveitou o gancho aqui falando, nesse quesito, a gente não vai entrar em detalhes, mas ele aproveitou um gancho para essa transferência, para o pessoal entender, porque Alabama, a gente já está falando aqui que tem uma grande exposição, principalmente no setor defensivo, que é, entre aspas, o cargo-chefe da casa, e está num período de renovação. Então ele aproveitou esse momento que ele seria um titular absoluto ali e ele pode crescer mais, aparecer mais, ter mais chances de ser draftado, chegando em finais e por aí vai. Mas pode e agora tem essa questão que mudou o sistema de recrutamento, né? De transferência, perdão. Porque agora o jogador não precisa mais esperar um ano para poder voltar a jogar, né? Antes o jogador que vinha transferido, muitas vezes ele perdia esse primeiro ano de elegibilidade, só poderia jogar no ano seguinte. Agora o portal de transferência cortou isso. O jogador ele está apto a jogar a partir do momento que se transfere. Então, até nisso, eu tenho medo de que vire uma bagunça total e todo mundo começa a sair de programa X e ir para programa Y porque sai. Isso aí eu vou ter que concordar com você e com o próprio Nicolas, pegando o fundamento dele, a pergunta. Nesse quesito de troca, de transferência, e ele já pode continuar elegível, já jogar, isso vai prejudicar muito os programas menores. É a minha opinião. Porque o jogador vai ficar de olho para ir para um programa maior, ter uma visibilidade maior, e assim, consequentemente, ficar mais fácil ele ser draftado e chegar à NFL. Agora, no quesito do dinheiro, se vier, vamos para duas situações aqui. Estritamente de patrocínio, o patrocínio vai fechar um contrato com o jogador e ele vai ganhar o dinheiro do patrocínio, não tem um repasse, não tem uma bolsa, como eu falei, um auxílio da própria universidade, além da bolsa de estudos, aí eu acho que vai continuar, como eu falei, da transferência. Porque todo mundo sabe que um programa, a gente já tá falando de Alabama, eu sou Alabama, você é clubista mesmo, me desculpa geral, o cara vai ganhar um patrocínio, vai ter chance de ganhar um patrocínio grande, fazer uma publicidade grande, do que um outro jogador que é melhor do que ele na posição, ou igual, vamos botar igual, de um programa menor. Por quê? Porque não depende só da universidade do programa, como a gente fala, mas também das divisões. Se a universidade dele não chegar em bowl,
se ele não tiver uma boa classificação, a universidade dele não tiver uma boa classificação no ranking, isso tudo, por mais que ele seja muito bom, já prejudica ele num possível draft, tipo, escolhas grandes. Primeiro, segundo, terceiro round. Quarto em diante. Mas também nessa parte de patrocínio. Agora, se for algo repassado pelas universidades, eu acho que seria uma equidade. Você já fica ali, você já pode ter uma liberdade melhor para poder recrutar. Você já vai ter uma vantagem. Porque o cara pode ir para um programa X ganhando programa Y, naquele programa X, por mais que seja menor, ele pode ter um destaque porque ele vai ser titular. Ele começa como titular. Ele vai ter chance para vencer. Exatamente. Olhando por esse cenário, se a gente vai para o ano de 2010, por exemplo, eu trouxe o ano especificamente de 2010 porque ele é bem interessante. Dos 5 QBs que a gente tinha ali no top do college football, 3 deles eram de universidades pequenas. Primeiro, Kellen Moore, de Boise State, hoje coordenador ofensivo do Dallas Cowboys, e diga-se de passagem, o melhor quarterback da história do college football. Segundo colocado, Ken Newton, de Auburn, um programa conhecido. Ken Newton que veio de uma JUCO, né? Também. Isso, porque fez besteira na Flórida, roubou o notebook, colou prova, fez a confusão lá nos Gators, foi expulso. Causou pouco, né? Tá, aí tu chutou o balde, né, Luiz? Aí tu chutou o balde. Mas enfim. Desculpa, mas virou a universidade de cabeça para baixo. Ele roubou o notebook, colou em prova. Ele tava ali para se tornar é o American Pie, aquilo ali. Como diria nosso presidente, virou uma balbúrdia, tá ok? Uma balbúrdia. Tirando esse pequeno problema. Maravilhoso. Em terceiro colocado, a gente tinha Colin Kaepernick, da Nevada Wolfpack, uma universidade modesta. Quando você fala em Colin Kaepernick, o Luiz ele solta 2 lágrimas, uma de saudade e uma de alívio. Saudade. De saudade pela situação que a gente vem passando até a lesão dele, porque desde que ele conseguiu conquistar a vaga de starter em São Francisco, e a tristeza porque ele não vingou. Ele era um QB bem atlético. Eu gosto do Cap, eu tenho inclusive o pessoal que não geralmente quando alguém fala que ele é um QB bem atlético, significa que o cara corria como se não houvesse amanhã. Então eu concordo plenamente. Era muito atlético. Ele era muito atlético. O problema dele não era nem a força no braço, era a pontaria. Entendeu? É a pontaria. Eu acho. Quarterback sem pontaria, você só vê no São Francisco 49ers. E agora também você pode ver em Baltimore, porque dizem que o Lamar é um Colin Kaepernick 2.0 sem massa magra, mais magro. Mas, não discordo, mas é isso. E sem cabelão. Porque aquele cabelo do Colin Kaepernick era maravilhoso. Isso aí. Ele provavelmente ele usava uns produtos maneiros ali pra manter o black. O black dele era maneiro. Mas como é que dizia Todo Mundo Odeia o Chris? Era produtos Ivone. Mas voltando à nossa lista aqui. Kellen Moore, Boise State. Ken Newton, Auburn. Colin Kaepernick, Nevada. Chandler Harnish, Northern Illinois. Esse aí eu não lembro dele. Ele foi draftado? Agora eu não vou lembrar, mas já começa que o cara é peculiar, né? Northern Illinois. Eu não sei nem... E em quinto, Andrew Luck de Stanford, programa gigantesco. Comparando, que foi a pick 1 do draft de 2012. Também. E tem um pequeno detalhe, o Andrew Luck foi comparado ao Peyton Manning, né? Já no college, eu já vi com um hype. Sim, ele era o melhor prospecto desde Peyton Manning. Isso. E aí, olhando para essa lista, você é uma marca, você quer estar associado a quem aí? Um quarterback, né? Tirando o extracampo, com certeza, óbvio. Ken Newton, né, extracampo ali, ele já estaria atrás ali de todo mundo. Sim. Por Auburn, que é uma universidade gigantesca, né? Foi campeão do college com o Auburn, inclusive. Sim. Depois de muito tempo, eu acho. A gente olha também Stanford, universidade gigantesca. Né? A primeira opção é o Andrew Luck. Pela universidade, pelo que ele vinha tendo, e consequentemente pelo comportamento. Você junta tudo, você investe nele, disparado. O Andrew Luck era um gentleman, né? O Andrew Luck era um cara fenomenal. E só pra constar a informação, o Chandler Harris, ele foi draftado, tá?
Escolha número 253, faltou 3 pra ele ser o Mr. Relevant, pelo Indianapolis Colts, 7ª rodada. Nossa. Eu vou falar com outro amigo nosso, que a gente vai trazer também, um convidado especial. Gabriel, você é a nossa analista de 7º round. Você pode falar também. Analista de 7º round. Gabriel Calvano. Isso a aí. lenda. Inclusive, como o Biel, ele tá ouvindo todos os programas, um abraço pro Biel e é isso aí. Então, aí você é uma marca. Qual desses QBs você ia atrás, né? Pra oferecer um patrocínio? Luck. Olhando Boise State, que é uma universidade pequena de um estado que só planta batata. Não tem nada em Boise. Patrocínio Não tem Pringles. nada no Idaho. Não tem nada no Idaho, não tem nada em Boise. Chama atenção é a batata. Inclusive, o bowl de lá é de batata, né? O Famous Idaho Potato Bowl. O Famous Idaho Potato Bowl. Até o falei. bowl lá é de batata. Eu não falei no episódio do New Year Six, mas esse é o meu bowl favorito, obviamente. Campo azul e bowl de batata, que combinação perfeita. E quando ganha, outros times, né? Em outros bowls você vira, né? O balde de água, de Gatorade, lá o isotônico. É balde de batata. É um balde de batata frita. Viu? Gatorade pode falar no programa. Gatorade pode falar no programa que Gatorade bebe e eu, como eu trabalho pra empresa que presta serviço pra Ambev, eu deixo falar do Gatorade, tá? O Gatorade ele tá associado ao futebol americano. Tá. O Gatorade foi criado pelo futebol Dentro do americano. Florida Gators. Exatamente. Isso aí, pelo Florida Dr. Gators. Dr. Robert Cage ali. Isso também é cultura. Steve Spurrier foi campeão tomando Gatorade. Essa é a verdade. Foi Heisman, inclusive. E é isso. Que momento, senhor? A gente falou até de batata e Gatorade agora, do nada. Não, mas a gente tava falando de dinheiro, o Gatorade entra nesse quesito mesmo. O Nicolas puxou uma coisa interessante. A Gatorade... milhões, né? Na época, na PepsiCo. Sim. A Pepsi, por consequência, a Ambev, ela, pra comercializar o Gatorade, não foi nada barato, né? Não. E certamente os Gators, eles poderiam ter usado esse dinheiro para bancar vários jogadores aí, se fosse o caso. Tudo bem que eles conseguiram aí umas temporadas assim maravilhosas, né? Campeões nacionais, Tim Tebow, Aaron Hernandez, aqueles times maravilhosos. Mas poderia ter mudado o rumo da história ali de alguns anos do college football. Com certeza. Concordo. Mas aí, gente, pra gente fechar, porque o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, de bate-pronto. Depois de toda essa discussão que nós tivemos, vocês são a favor ou contra, ou depende, nessa questão aí da remuneração dos jogadores? Salário, sou contra. Pra mim, tem que continuar o amadorismo. Patrocínio, sim. Inclusive, tem um caso muito interessante, eu não me lembro do nome dele, mas ele era um kicker de Divisão 2 e ele gravava vídeos no YouTube ensinando a técnica pra galera mundo afora. Ele percebeu que o conteúdo pra kicker no YouTube que você encontra é escasso, extremamente escasso. Você não tem técnica, né? Você não tem uma análise de qualidade para um kicker se aprimorar. Você vê muito para running back, para quarterback, linebacker, DL, mas para kicker não tem. E kicker é gente. Então ele tinha um canal dele e ele gravava os vídeos, claro, dentro da universidade com o próprio celular e postava no YouTube. A NCAA barrou, né, o canal dele justamente porque quanto mais você tem acesso às visualizações, você consegue monetizar o seu canal e atrair, claro, patrocinadores por fora. E por isso, né, a NCAA viu isso como uma ameaça. Isso foi há uns 4 anos atrás, viu? Foi lá e impediu, barrou ele de continuar com o projeto dele no canal. É uma pena, né? Com certeza. A NCAA é uma instituição arcaica, feita de pessoas velhas, de um comitê ultrapassado. Basicamente é isso que a gente falou até aqui. Botar o Luiz, botar o NCAA pra dançar no TikTok. Dançar no TikTok lá, isso. O maior problema do futebol americano é o comitê do ranking, tá? A gente falou lá no primeiro episódio que a gente ia criticar muito eles, então já vou deixar aqui a minha crítica antes mesmo de começar a temporada, tá? O comitê faz confusão e é isso aí. Luiz, a favor ou contra
e seus comentários finais. Eu vou seguir o relator, que foi, no caso, o Nicolas Unique, porque eu concordo. Se for na base do salário, eu sou contra. Eu acho que o jogador de futebol americano, pelo que a gente falou, eu vou até falar mais um pouco, pela situação socioeconômica deles, esses jogadores de elite, recrutados de elite no college, em grande maioria, tá? Ele pode deixar de lado os estudos. E nos Estados Unidos o college é utilizado para o quê? Para um plano B. Se você não conseguir chegar à nata do esporte, à elite do esporte, você já pelo menos vai ter um diploma na mão e vai tentar conseguir um emprego. E isso daí já poderia ter um outro programa, uma outra brecha para eu criticar isso também, porque isso no papel é lindo, na prática não é muito bem assim que funciona, gente. Deixam muito a desejar, por sinal. Então eu vou seguir essa lindeza desse papel, né? Esse abstrato. E eu acho que eu sou contra. Eu sou contra salário. Salário. O auxílio seria mais para a parte da família, em questão de análise da condição familiar. Isso seria algo bem básico. Não um salário mesmo, como alguns jogadores do próprio college querem. Salários, pelo menos, metade de um calouro recente. Pô, não tem condições. Agora, o patrocínio, eu vou dar uma agora de Tite, já que eu já imitei nosso presidente, eu não sei imitar o Tite, vou falar, é meritocracia. Se você é bom, você joga, você vai ser reconhecido pelo que você faz. Então você vai ter méritos. Por exemplo, o Mac Jones poderia ter tido o patrocínio do McDonald's. Pelo trocadilho com o nome, pelo forte físico, que é de quem gosta de um cheeseburger. Então, você pode, o cara se encaixa ali, ele pode muito bem fazer umas ações publicitárias e até mesmo fechar com marcas esportivas como Nike, Jordan e por aí vai. Porque pelo que o pessoal vê, mas eu vejo, por exemplo, Oklahoma, que a gente mencionou, é patrocinado pela Air Jordan. Todo mundo tá de Air Jordan, sim. Mas aquilo ali não é dado, é emprestado pela universidade. O aluno ele tem que devolver aquilo ali depois que ele se forma. É óbvio que algumas coisas se perdem, se é que você me entende. A minha opinião vai até certo ponto de acordo com a de vocês. Eu também acho que salário não deveria. E eu acho que patrocínio depende. Por quê? Porque, na minha opinião, esses patrocínios deveriam ser tabelados, tá? Assim como o salário de um rookie na NFL é tabelado, você não pode receber mais do que X ou menos que Y. Eu acho que essa questão do contrato de patrocínio também teria que ser muito bem analisado, muito bem visto assim pela NCAA mesmo, para não gerar uma disparidade e pra gente não gerar um desconforto até entre os jogadores do próprio time. Você imagina aí o McDonald's vai lá e patrocina o Mac Jones, já deu trava-língua aqui, vai lá e paga 10 milha por ano pro Mac Jones e vai lá e paga 30 milha por ano pro Devon Smith. Aí não dá, né? Então eu acho que essa questão também deveria ser muito bem vista pela NCAA, ou que seja, até pelas próprias universidades mesmo, mas teria que ter algum tipo de controle, talvez Você que gostaria de um teto. Um mercado de trademark, assim, você pode dar entre X e Y, não mais, não menos. E a gente também se despede do nosso programa, deixando sempre aquele recadinho especial do Cover Football. Eles que ajudam a fazer o programa junto com a gente, nas pessoas do Jorge Cireu e também do Felipe Fidelis. Se você ainda não conhece, tá esperando o quê? Vai lá, procura tudo que o Cover tem para te oferecer. Siga @coverfootball no Instagram e também pesquise lá no seu navegador medium.com/coverfootball ao som de Hail Purdue, Fight Song da Purdue University, time que revelou ao mundo Drew Brees e que tem o melhor nome, porque afinal Purdue perdeu. É tudo meio ali de família e é um pleonasmo porque Purdue só perde mesmo. A gente se despede do programa de hoje. Uma boa noite e até o próximo programa.